Prefeito, estamos em casa aqui, te agradecer essa grande gentileza aqui com a Rádio Espaço e agradecer também os ouvintes que já estão aqui conectados com a gente também, no 100.9 Rio Grande afora, quem está com a gente no Facebook, YouTube, Canal 14, TV Cidade. Prefeito Pedro Pedroso, 18/9 hoje, mais do que nunca como candidato. Hoje vamos falar que a gente sempre fica se segurando nas entrevistas para não misturar as coisas. Prefeito, boa tarde, obrigado por essa gentileza aqui com a Rádio Espaço. Boa tarde, Rogério. É sempre um prazer estar aqui. Estou feliz que estou com a cadeira mais alta aqui. Proposital ainda. Vamos lá. Foi legal. Prefeito, vamos lá no pique, por causa de ter muito tempo, e eu gostaria muito que os senhores candidatos aproveitassem bem esse tempo que a gente está proporcionando para a gente conhecer mais. Eu vou te perguntar, porque tem muita pergunta também relacionada à sua administração, essa trajetória sua, mas uma pergunta até porque muita gente que te conhece, mas não sabe mais quem é Pedro Pedroso. Olha, Pedro Pedroso é um desses farroupilhenses que nasceu em Santa Maria. Eu tenho muitos farroupilhenses que nasceram em outros lugares, mas que escolheram esse lugar para ser feliz, para crescer, para colaborar. Eu nasci na cidade de Santa Maria, sou de uma família de 10 irmãos, somos 8 rapazes e 2 moças, né? E somos uma família de agricultores, desses que vêm do interior. Na minha infância, 80% das pessoas moravam no interior. A gente veio depois de uma aventura de meu pai com plantio de soja, e naquela época não havia muita tecnologia, a gente fracassou em três safras, e a gente acabou vindo tudo embora para a cidade. Meu pai comprou um pequeno caminhão, vendeu a terra, e foi orientando o meu pessoal. Meu pessoal virou um motorista de ônibus, outro motorista de caminhão, aquelas coisas. Somos uma família de gaiteiros, né? Somos muitos gaiteiros, temos o gosto pelo acordeon, pela música, pela arte. E vivo no bairro 1º de Maio, sou casado com a Cláudia Pedroso. Prefeito, só um detalhezinho aqui, porque a gente nunca ouviu contar bem rápido isso, que o assunto mais importante é falar de trabalho que vem pela frente. Mas nesse período aí, até chegar em Farroupilha, que emprego o senhor teve, estudou, até que ponto dava para estudar com essa dificuldade toda? Um resumo aí. Na verdade, a minha geração era a geração que estudava muito pouco, né? Porque a gente veio da cidade. Logo que eu me vi na época do Exército, eu servi o Exército em Santa Maria, passei num concurso para a Brigada Militar no 8º Batalhão em Osório. Então saí de Santa Maria, fui parar no 8º Batalhão. Fiquei 1 ano e 2 meses na Brigada Militar. Me correspondia com a minha mãe por cartas, né? Minha mãe buscava a carta na igreja, porque naquela época era muito difícil, parecia que a gente ia morar no exterior. E de lá eu participava muito, a parte de cultura em Santa Maria era muito forte, a cultura gaúcha, né? A gente vinha de um centro muito forte cultural, e na região do litoral precisava muito disso. Logo em seguida fui trabalhar para as prefeituras, fui trabalhar para os CTGs, fui dar aula e vim parar em Osório por causa disso, por causa de um festival muito grande de dança, o Fegarte, o antigo primeiro Mobral, depois o Fegarte, que tu participaste a vida inteira. E vim conhecer Farroupilha, gostei desse lugar aqui, descobri meu grande amor da minha vida aqui, que é a Cláudia, sou casado com ela há 30 anos, tenho uma filha Elisa. Se conheceram em CTG? Nos conhecemos exatamente por causa do festival no CTG. Então uma história bem bonita de vida como todo mundo, uma história simples, né, de muitas dificuldades, que nem todo mundo. Viver de arte no sul do Brasil não é uma coisa fácil, né, mas bem legal, uma coisa muito linda. Tá com que idade hoje, prefeito? Eu tô vou fazer 58 anos de idade agora, em 9 de dezembro. Quem é que teu padrinho? Aí havia a pergunta, como é que o senhor entrou na política? Já veio, digamos, de Santa Maria, quando era coreógrafo, enfim, quando veio para cá já tinha uma veia na política, tem alguém da família, ou estreou na política em Farroupilha? Quem foi teu padrinho? Eu não tenho veio político nenhum, ninguém da minha família é envolvido com política. Na verdade fui morar no bairro 1º de Maio, e o bairro 1º de Maio era um bairro muito carente de tudo, a gente não tinha espaço para as crianças, não havia uma creche, não havia quase nada. Eu sempre fui daquelas pessoas de trabalhar na associação, de ser do Círculo Pais e Mestres da Escola das Crianças, porque eu acredito que o mundo anda quando as pessoas dão um passo à frente e fazem algo mais do que seja pela sua própria vida. Um belo dia, a gente, com filha pequena, não tinha onde deixar, a gente arrastava a nossa filha para tudo quanto é lado, eu levava para os ensaios, ela dormia em cima das mesas, as mães das crianças que ensaiavam comigo cuidavam da minha filha.
E aquilo deixou a gente nervoso, então começamos um movimento para construir uma creche. Os governos não queriam ter creches, não queriam ter escola de educação infantil. Começamos aquele movimento, fui fazendo bailes, mais bailes de 4 mil, 5 mil ingressos vendidos, bailes que eu tinha que pedir uma carreta do Silvestrinho emprestada para gelar cerveja. E aqueles bailes nós construímos uma escola de educação infantil, aquela primeira que tem na entrada do 1º de maio. Isso já tem 20 anos. E aquilo me trouxe para a política. Aquilo me fez concorrer a vereador, porque a gente reclamava que as pessoas não voltavam. Fui indo. Me filiei no MDB, ajudei a eleger o Pascoal 2 mandatos. No segundo mandato, discordei. Já no primeiro mandato, discordava de muitas coisas que eles faziam. No segundo mandato, não quis mais ficar com eles. Segui carreira solo. Me filiei ao PSB num grupo menor. Mas assim, para incomodar um pouco, para poder ter um partido para reclamar de algumas coisas. Naquele ano, virei candidato a prefeito. Tive quase 10 mil votos, foi uma votação muito linda, sozinho. Depois, 4 anos depois, com o Dr. Clayton, então fizemos uma dupla, fizemos esse governo que está até hoje. Então é uma história muito bonita, muito segura de vida, né? Teu padrinho foi quem? Não teve padrinho, porque eu pedi para minha filiação, né? Eu procurei, porque a minha comunidade precisava, a gente queria botar os mais velhos. Mas um não sabia ler, outro não sabia escrever, outro sabe, o pessoal aposentado, e daí acabei indo eu. Mas fiz grandes votações. Em épocas que tinha 30 mil eleitores, eu fazia quase 2 mil votos. Pedroso, para a gente começar já a falar dessa eleição aqui, já chegou na frente do espelho, Pedroso, e disse, cara, olha onde eu cheguei, eu vim aqui para dar aula para a gauchada, ensinar a gauchada a dançar e virei prefeito dessa cidade. Já teve essa conversa direta com o espelho? Tu sabe que tudo que tu desejar de verdade, o universo conspira a teu favor. Né? A situação foi me levando a isso. A princípio, me bastava ser presidente do Círculo de Pais e Mestre da Escola da Elisa. Me bastava ajudar na comunidade. Eu achava que já era o suficiente, mas depois eu comecei a achar que tinha que dar um passo à frente. Digo, vou ser vereador, se todo mundo pode ser, o cara vem aqui, pede voto e não volta mais. E foi aquela coisa. Daí virei vereador, daí não tinha o poder que a gente precisava ter. Bom, ou eu vou mais para frente ou eu fico fora de tudo. Então foi mais ou menos isso. Eu sou muito grato, eu acho que esse povo é muito bom comigo e eu tenho uma gratidão enorme por Farroupilha. Penso que eu tenho sido muito leal, muito trabalhador, muito verdadeiro. Mas Farroupilha é muito boa comigo. Esse povo entende muito o meu jeito de ser. Eu me pareço com a maior parte da população. Né? Eu venho dessa população, eu moro lá no bairro 1º de Maio, é eu que limpo o pátio da minha casa, e agora nem tá limpo, tá uma bagunça lá, porque eu não consigo mais, né? Durante a pandemia não consegui nem mais olhar para aquilo. Sou eu que pinto minha casa, nunca ninguém pintou minha casa, sou eu que pinto minha casa, sou eu que faço pequenas reformas, né? Eu sou um cara da vida real. Então eu vivo há 26 anos no mesmo lugar. Ali plantei uma árvore, quando nasceu minha filha, a árvore cresceu e rachou tudo minha calçada, e está rachando minha garagem para dentro. Moro na esquina da farmácia São João, do Mercado Pomidoro, ele é a 3ª casa para dentro. Gilberto Broilo? Na Gilberto Broilo. Moro ali. Pedroso, 8 anos, agora vai fechar aqui dessa administração, a política te enriqueceu, te deu um patrimônio bem diferente daquele Pedroso que estava há 8 anos atrás, enfim. Fala um pouquinho dessa história de patrimônio, até porque é um assunto que sempre vem à tona também. Chega na política e enriquece. Claro que não, Rogério, claro que não. Se o pessoal olhar os tipos de carro que eu uso aí, até são carros bem mais comuns que a maioria das pessoas. Apesar que nunca tive muita vaidade com isso, né? Se forçasse, talvez tivesse um carrinho popular novo. Mas não é isso, eu sempre gostei de umas caminhonetas velhas, sempre tive umas F1000 antigas, eu vivo reformando aquelas caminhonetas, né? Passei por umas quantas. E tenho gosto por acampar, tenho gosto por trailer. Agora eu tenho um trailer Turiscar, aqueles antigos que há 30, 40 anos pararam de construir em Novo Hamburgo. Eu tenho gosto por acampar, por natureza. Mas o teu patrimônio aumentou consideravelmente? Não, o meu patrimônio, eu tenho hoje uma casa no Imbé, que foi parte da herança da minha esposa. A mãe dela faleceu ali no Santo Antônio, vendeu, dividiram entre os 3 irmãos, ela ganhou uma partezinha, a gente comprou lá. Eu tinha um terreno no América que eu vendi aquele terreno para fazer um investimento, que acabei investindo por parte do Hotel Nova Vicença. Eu comprei os direitos de trabalho do Nova Vicença, o ponto, né?
E daí com a pandemia e com o fato de eu virar prefeito, eu vendi. Tive que vender por pouco mais de nada, porque tinha parado tudo, né? E daí virei prefeito, bom, vou cuidar da prefeitura. Mas eu moro na mesma casa, uma casa, levei quase 20 anos para fazer minha casa. Tenho o mesmo padrão de vida. Minha mulher tinha um Fuca, agora minha mulher tem um C3, 2005, eu acho. E eu tenho uma caminhoneta 2005, uma Blazer 2005. Em cima disso, para a gente fechar essa curiosidade, até a questão financeira, Pedroso, se o senhor fosse hoje pedir ou buscar emprego ou ser convidado para trabalhar numa empresa privada, o senhor receberia o que o senhor recebe hoje na prefeitura? Se eu fosse um gerente de uma grande empresa, sim. Pelo teu currículo, conseguiria uma vaga numa empresa que paga um salário como paga para o vice ou para o prefeito? Depende o que tu chama de currículo, né, Rogério? Eu sou um ser vocacionado a lidar com gente. Se tu olhar minha família, são tudo professores. Né? O meu foco nunca foi ser milionário ou ter grandes casas. Eu não tenho esse foco. O meu foco são as pessoas. Né? Eu sou um ser humano voltado a trabalhar com gente. Eu acho que eu estou na posição que estou porque conquistei essa posição e porque as pessoas entendem que o que eu faço faz bem. Esses 6 meses que eu estou são os 6 meses mais difíceis da nossa geração. E a cidade se acalmou com o Pedroso, a cidade aceitou Pedro Pedroso, a cidade entendeu a forma como o Pedroso trabalha. Fui chamando todo mundo, fui regrando, eu nunca fui solitário. As minhas decisões são coletivas e elas são na prática, as pessoas entenderam isso. A defesa da nossa cidade para a cidade ficar aberta, o trabalho que a gente fez recorrendo à justiça, provando, e o trabalho de convencimento no meio de um pânico. Rogério, vocês se deram conta do momento que a gente viveu? A gente viveu um pânico na era da informação. Era uma guerra de informação. Todos falavam muita coisa e muita gente batendo cabeça. Eu estava no meio desse furacão e fui chamando, e tu nos ajudando todos os dias, rádio nos ajudando, fui chamando, fomos regrando, fomos achando o caminho. Hoje nós somos uma cidade que menos perda teve no seu tamanho. Né? E ainda tem uma pandemia, mas nós estamos bem. Nós somos uma cidade que tem uma educação lindíssima, nós somos uma cidade que tem belezas monumentais. Agora recomeçamos todas as obras. Então eu penso que eu sou um vitorioso, que eu tenho um currículo para trabalhar, que eu tenho um currículo importante para dirigir minha cidade, e eu penso que a minha cidade também me aceita muito assim. Eu me pareço com a maioria das pessoas que vivem nesse lugar, e as pessoas da minha classe social têm direito sim de administrar a nossa cidade. Pedroso, esse Pedroso de conciliar, de ouvir, é o Pedroso se vencer em eleição? Porque muitas pessoas dizem que esse Pedroso não é um Pedroso verdadeiro, que muitas vezes vai para o embate. Esse Pedroso se vencer a eleição é esse que a gente está vendo agora nesses últimos 6 meses? A gente já foi mais jovem e a juventude faz com que a gente tenha alguns ímpetos diferentes. Mas quando tu vai branqueando os cabelos, tu vai tendo que melhorar como ser humano. Naturalmente, hoje eu sou um ser humano muito melhor do que já fui. Mas nunca fui um ser humano mau. Ao contrário, eu sempre trabalhei muito para unir pessoas. Se tu olhar os grupos que eu dirigia, eu sou vitoriosíssimo. Eu tenho uma carreira fantástica, né? No meu meio, eu fui um dos melhores de todos, sou reconhecidíssimo em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque sempre fui agregador, porque sempre tive capacidade de persuasão, de conduzir grupos, de acalmar pessoas, de fazer com que as pessoas acreditem no mesmo tema. E é o que eu fiz durante a pandemia. As pessoas viram isso em mim e me seguem muito. E eu sou muito feliz por isso, sou muito honrado por isso. Prefeito, o prefeito hoje, o salário, mas ter descontado isso, o salário que consta é 25.530, o prefeito, com 4 centavos, o vice, 12.765, com 3 centavos. É um salário muito alto para o prefeito de Farroupilha? Se tu perguntar para o gerente da Grandene quanto que ele ganha, tu vai ver que ele deve ganhar 80, 100 mil. Se tu perguntar para o gerente da Soprano, tu vai ver quanto que ele ganha. Tu vai ver que o gerente do nosso município merece ganhar. Por que todos os outros prefeitos receberam? E daí quando chegou a vez do Pedroso, o Pedroso não pode receber esse dinheiro? Não, eu tenho direito. Né? As pessoas me deram esse direito, elas me escolheram para estar aqui. Pedroso, o que o senhor tem ouvido nesse tempo de campanha? A gente ouvindo a população em algumas pesquisas, enquetes que são mostras, se fala muito em saúde, segurança, que é um dever acima de tudo do Estado, enfim. Mas o que o senhor tem ouvido no dia a dia? O que a população está te cobrando ou te pedindo?
quando a gente está administrando, de vez em quando vem aquela coisa pessoal, né? Aquele problema que te incomoda. Às vezes a lâmpada na frente da casa da pessoa é o que mais incomoda ela e é o maior problema dela. Eu, como administrador, eu tenho que olhar o todo. Eu tenho que estar sempre vendo o todo. Claro que tem que respeitar aqueles problemas pessoais e tem que tentar resolver o mais rápido possível. Mas eu tenho que olhar assim para a cidade, como é que ela está se desenvolvendo. Quando a gente está terminando aí o sistema do asfaltamento do Salto Ventoso e a gente olha para a cidade e pensa, bom, vai vir um novo momento. Vai entrar empresas grandes de turismo, vão ficar nos hotéis, vão comer nos restaurantes, vão comprar no nosso centro de compras e nós vamos ter uma vida melhor. Então, o administrador, ele pensa mais para frente, ele pensa o todo. As pessoas sempre pedem e sempre argumentam muito. E eu ouço muito, eu gosto muito desse contato pessoal. Eu não tenho tido todo o tempo, né? Porque eu estou administrando, então eu alterno algumas visitas com o meu trabalho na prefeitura, eu tenho um pouco de prejuízo em relação aos outros. Em compensação, eu sinto que a minha campanha cresce muito. Nós temos hoje 40% das pessoas que estão indecisas, nós temos uma eleição completamente aberta. Completamente em aberta. Nós temos uma eleição que não tem ainda definição de quem ganha ela. Então nós temos uma campanha completamente aberta. Ela cresce todos os dias, minha campanha cresce todos os dias. Hoje, antes das 6 horas da manhã, eu estava numa empresa falando com 260 pessoas. Né? Entre as 6 e as 7, eu falei mais ou menos com 150. E antes, quando chegou 7, 7 e meia, eu estava em outras empresas também, próximo a 200 pessoas. Então, só de manhã eu tinha falado com quase 1.000 pessoas antes do expediente. Então tem sido muito bom isso é muito grande. As pessoas entendem o momento que a gente viveu, elas entendem a forma como o Pedro Pedroso trabalhou e elas têm respeitado isso. E elas entendem que eu sou muito parecido com elas. Talvez seja o único prefeito do Brasil que usa SUS. Eu nunca tive um plano de saúde, nem eu nem minha família. Eu não tenho plano de saúde. Né? Eu e a Cláudia vivemos do SUS, consultamos pelo SUS, fizemos tudo. Quando a Elisa nasceu, eu paguei um médico particular para fazer a cirurgia. Eu fiz um acordo com o médico, com o anestesista, aquela coisa, e paguei. Porque eu queria dar um conforto um pouquinho melhor. Eu economizei muito tempo para dar um conforto para minha mulher. Mas depois disso, eu nunca mais tive, nem eu nem a Cláudia tivemos plano de saúde. Nem da prefeitura agora? A gente vive nem da prefeitura. Sou o único de dentro da prefeitura que não tem plano de saúde. Não tenho necessidade de plano de saúde. Né? Vivo bem pelo SUS porque acredito no sistema. Prefeito Pedroso, candidato às eleições agora de 15 de novembro. Eu vou fechar a rodada com perguntas aqui dos ouvintes, vou intercalando. Uma questão aqui que ela é feita por vários ouvintes com o mesmo tema. O Edson de Paula, o telefone dele é 99941, final 62, temos completo aqui. Ele faz várias perguntas aí, se puder, que depois eu vou complementar com outras também. O Edson, gostaria de fazer uma pergunta para Pedroso. Quantos dias ele trabalhou nesses 2.685 dias que ele foi vice-prefeito? Onde ele estava quando fecharam o posto de saúde do Industrial? Onde o senhor estava quando os invasores criaram um novo bairro no Industrial? Por que a atual administração abandonou esse bairro industrial? Que moral o senhor tem para criticar seus oponentes na política, se foi omisso por esse tempo todo recebendo salário sem dar nada em troca? Pedroso, poderia responder para a população? O Edson de Paula está aqui. O Marcelo, não sou filiado... Respondeu, Edson. É que a mesma pergunta aqui, só tem alguns detalhes em cima do tema, tá, Pedroso? O Marcelo, não sou filiado a nenhum partido e ainda não tenho candidato. Sobre essa postura, Pedroso, de frequentemente anunciar na rádio que o candidato X faz tal coisa ou cuidado com o empresário bem-sucedido, você não acha que está perdendo votos com essa postura ao invés de ganhar? Penso que deverias pegar como exemplo alguém bem-sucedido. O Luiz Fernando, bairro São José, 99671, final 72. Por que o senhor condena o Feltrin pelas ações do governo Bareta e se diz inocente das ações do governo Clayton? O vice Feltrin sabia de tudo e o vice Pedroso não sabia de nada, é isso? Para fechar, Tatiane. Mas aqui já é outro tema. O Glacir Gomes pergunta, também no tema, sobre o assunto que está em questão, a supervalorização das terras do Feltrin. Por que somente agora os políticos estão querendo explicações? Por que não foi feito nada durante o tempo que estavam no poder? E a promotoria de Farroupilha não deveria ter feito nada, Pedroso?
Então tem vários assuntos, principalmente em cima essa questão da área de terra aí, do que foi municipalizada. Vamos lá. Vou responder primeiro o Edson. O Edson disse que nós tiramos um posto do industrial. Na verdade, Edson, não foi isso. Nós construímos um grande posto, bem pertinho do posto industrial, algumas quadras ali, nós construímos no América, na divisa entre o industrial e América. E esse posto esse posto é quase um hospital. Então ele recebeu um sistema de teleoftalmo, que hoje as pessoas podem consultar lá e são vistas lá pela URGS em Porto Alegre. Nesse posto que estava no industrial, ele estava acanhado entre a escola e o contraturno. E as crianças do industrial, muitas crianças precisando de contraturno em condições difíceis de vida. Então nós achamos melhor, eu e o Dr. Claito, de esse posto ser deslocado algumas quadras para o lado, e a gente utilizou esse posto para fazer mais 150 pessoas no contraturno. Hoje esse lugar do postinho antigo, que é um postinho acanhado, a gente botou um contraturno que serve a um monte de famílias que não tinham onde deixar aquelas crianças. E o posto passou algumas quadras para frente. Então, quando o Edson fala que a gente fez isso para fazer mal para o industrial, ao contrário. Segundo, o industrial recebeu uma estrutura enorme de pavimentações asfálticas, inclusive pavimentei a rua Porto Alegre, e pavimentamos junto aos apartamentos Minha Casa Minha Vida. Então, naquela região do industrial foi construída em torno de 1.000 apartamentos Minha Casa Minha Vida, coisa que a prefeitura incentivou. É um programa federal utilizado pelo nosso município. Criamos estrutura de asfalto em volta, melhoramos os postos de saúde para poder atender toda essa gente, melhoramos a escola, porque toda essa gente veio para aquele lugar. As invasões é um fenômeno que sempre teve na época dos outros governos, do governo do Feltrin, do Bareta, do Pascoal, nos nossos, porque a aviação férrea ainda não pertence a nós. A hora que pertencer, a gente vai começar a fazer um trabalho diferente. Mas isso, Edson, é incentivado inclusive por muitos políticos, principalmente na época da eleição. O vice-prefeito, quando o Edson fala que o vice-prefeito nunca trabalhou, eu fui secretário de obra, eu fui secretário de quase todas as secretarias, eu criei a Casa da Cultura, Edson, que tem 500 alunos, 300 de música e 200 de teatro, coisa mais linda do mundo. Aqueles pais que frequentam a Casa da Cultura sabem onde é que eu estava. Eu fui um vice-prefeito trabalhador, ao contrário de outros vice-prefeitos que receberam que nem eu e que não iam quase à prefeitura, que trabalhavam nas suas empresas. Então, o que eu quero dizer é que nessa época de política, acirra-se as perguntas muito mais para te dar um nó do que para colaborar ou querer tipo esclarecimento. Glacir eu vou estar amanhã numa entrevista com ele na TV, ele é um jornalista, e eu respeito ele trabalha com a imprensa. Eu quero dizer que, quanto às terras do Feltrin, não sou eu que tenho falado, a minha campanha tem falado disso, mas são as pessoas que têm perguntado por que foi pedido em doação. Tu te lembra aqui na rádio que eu disse que eu queria entregar? Nós tentamos entregar aquela estrada de volta. O município tem muitas estradas, já não vence arrumar as suas. Quando uma estrada... O governo não quis de volta? Isso. Quando uma estrada pertence ao Estado, tu tem que deixar da linha central para o lado 40 metros de terra, para cada lado. Quando ela vem para o município, tem que deixar só 12 metros. Quer dizer, os lindeiros ganham uma faixa de terra enorme. Quem é prefeito e vice-prefeito não pode fazer isso para o benefício próprio. Ele não pode fazer uma coisa que venha em benefício seu. Isso é real. Isso tem documento, isso passou na Câmara, foi pedido para o governo do Estado pediu para o Daer dar, o Daer mandou um documento para a Prefeitura fez uma lei, mandou para a Câmara e a Câmara assumiu. O que nos prejudica aquilo? Aquela estrada nós tivemos que gastar quase 800 mil para recapear. Aquilo não era nosso, não precisava. A estrada podia estar mais larga na entrada da nossa cidade. No entanto, nós ficamos com a rodovia estreita e o vice-prefeito da época teve um benefício, sim, com as terras, lançou um loteamento com aquilo ali, ganhando uma área de terra muito grande. Então, quando a gente vem concorrer, a gente vem com toda a nossa história, não dá para esconder uma parte. Quando ele foi vice-prefeito do Bareta, ele tem que dizer, foi vice-prefeito do Bareta, eu fui o vice-prefeito do Claito. Eu assumo qualquer coisa que foi feita. Eu não tenho problema nenhum. Eu pertenço a uma administração boa, que construiu muito asfalto, que botou quase todas as crianças na escola, né, que paga todo o transporte para a faculdade,
que tem uma das melhores educação do Brasil. Então essas coisas são importantes. Só um detalhezinho, o governo não quis de volta, Pedroso? Eu tentei devolver, mas depois não levaram muito adiante e a gente já está consolidado uma situação e a gente acabou recapeando toda a rodovia. Pedroso, o senhor diz que o exemplo que o senhor cita, o Fabiano esconde o Barreto, o senhor assume o Clayton? Eu não tenho problema com o Dr. Clayton. Eu nunca tive problema, nunca falei mal do Dr. Clayton. Mas o senhor assume, no caso, as broncas do Clayton. O Clayton foi caçado na história, o primeiro prefeito que foi caçado na história de Farroupilha. E o Clayton foi caçado por duas coisas. O Clayton foi caçado porque ele comprou 4 terrenos para o hospital e não pediu permissão para a Câmara. Tá errado não pedir permissão para a Câmara. Tá correto comprar os 4 terrenos. Achei justo. E porque comprou um software caro e não dividiu com a comunidade essa opinião. Então, eu penso que o governo que eu e o Clayton fizemos foi um grande governo. 50 quilômetros de asfalto. Nós recebemos, quer ver uma coisa? Nós recebemos do Feltrin em torno de 3 quilômetros de asfalto pronto, do Feltrin Barreto. Nós fizemos 50, meu Deus do céu. Onde é que eles botavam o dinheiro? Onde é que ia? Eles tinham 181 crianças em creche. Eu tenho 3.533 e agora estou terminando de construir mais uma escola no Monte Pascoal. Vou ter mais 300 vagas para esse ano de creche e educação infantil. Onde é que ia o dinheiro disso? Né? A gente tem que se perguntar isso, as pessoas têm que se perguntar como é que fazia a administração, onde é que o Feltrin trabalhava, se o pessoal me cobra tanto que eu trabalho. Eu trabalhava na Casa Cultura, eu trabalhava de secretário de obras, eu trabalhava substituindo o Clayton, eu trabalhava o tempo inteiro. Onde é que ele trabalhava e recebia que nem eu? Então, essas coisas, se as pessoas querem fazer comparação, nós vamos fazer comparação. A gente tem comparação o tempo inteiro para fazer. Turismo, nós recebemos 4 secretarias que não tinham um papel dentro. Não tinha um papel. Hoje a gente tem um trabalho, nós temos os caminhos de Caravaggio, nós temos as rotas turísticas da região, nós fizemos as pistas de caminhada, nós fizemos, agora estamos terminando o asfalto para o Salto Ventoso, nós temos um trabalho muito sério nessas áreas. Então é isso, quando a campanha também é comparação, né? Tu traz a tua vida, tu traz a tua história para cá, né? Não é possível que nessa hora não dê para comparar, porque isso daí fica feio. Não, tem que comparar. Eu acho que vida é isso aí. Os apontamentos que o Observatório Social fez, que não foram a fundo, foram, por exemplo, irregularidades de superfaturamento com compra de material escolar lá do Ceará, essa história toda. Aonde isso, Rogério? O Observatório Social, acho que não foi na primeira ou na segunda, acho não. Foi na primeira análise que fez, apontou irregularidades na compra de material escolar, principalmente, e até a conclusão deles de milhões. No quê? Compra de material escolar e também de alguma coisa de computação. O senhor tinha conhecimento, não foram a fundo? Rogério, isso o vice não está junto? Rogério, isso não procedeu. Mas por que isso não procedeu? Se não foi comprado, não procedeu, Rogério. Mas se o Observatório Social... Só deixa eu concluir, prefeito, para ficar bem à vontade. Se o Observatório Social não tivesse feito o apontamento, ia se comprar, aí a gente nem ia ficar sabendo, aí ficou mais estranho ainda. O Observatório Social fez o apontamento de uma possível irregularidade, o prefeito, na época, o Clayton, parou tudo, e aí ninguém comprou. Mas se ninguém tivesse falado nada. Mas e tu acha que tá incorreto o Observatório Social apontar? Não. Corretíssimo. O Observatório Social é para isso, ele é uma auditoria externa. Mas se está fazendo certo, vai até o fim. Prova que estava comprando de forma correta. Talvez ele só tivesse mudado o modelo. Porque é uma interpretação, é que nem agora, por exemplo, o Tribunal de Contas apontou a licitação do asfalto de linha Palmeiro. A licitação do Salto Ventoso foi feita do mesmo jeito. Foi feito horas máquinas e foi feito o asfalto. E daí o que eu faço? Eu paro e reorganizo, de acordo com como eles querem, e sigo. Isso é motivo de acusação de ilícito? Claro que não. Ao contrário, eu tenho uma administração com muitas obras, e sou muito feliz com isso. Eu penso que a população entende. E as pessoas são diferentes. A minha forma de ver o mundo é diferente do Clayton. Mas eu sempre influenciei dentro daquilo que era possível. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui muito ativo, né? E eu penso que isso é o papel de qualquer vice. Eu e o Francis é um professor, foi meu secretário de turismo, foi meu secretário de gestão,
E eu e o Francis vamos trabalhar muito desse jeito, né? Conversando com todo mundo, com calma, fazendo e produzindo bastante. É que para nós fica a imagem, prefeito, digamos assim, não tem um apontamento, a irregularidade vai acontecer. E aí, se tiver alguma coisa ilícita, se bota no bolso e ninguém fala nada. Não, nada a ver. Não teve compra, não teve nada, Rogério. Então não tem por que estarem acusando de qualquer coisa, né? Eu vou fechar 30 minutos de entrevista agora nesse bloco aqui, desde a introdução, para a gente até ter todo o espaço igual. Depois tem um intervalo e a gente vai voltar com perguntas da comunidade também, bem no ping-pong, que tem assuntos dos mais variados. O Osmar Escobar, 99671, final 27. Por que o senhor fez uma limpa na prefeitura quando entrou e agora no final da campanha está contratando pessoas com altos salários, inclusive o pai do vice-prefeito, do candidato a vice-prefeito, Francis Casale? Uma informação para a população, a questão, digamos, até que uma cobrança que a gente vê. Temos que economizar dinheiro público, a situação a partir do ano que vem vai estar muito delicada. Para o futuro de Farroupilha tem que diminuir. O senhor vai diminuir, está diminuindo. Esses 6 meses que o senhor teve tempo de mostrar que seria um homem de economia, o senhor diminuiu na prefeitura a questão de contratar os 47 segundo tempo, o pai do candidato a vice? Essa pergunta é tendenciosa. O pai do candidato a vice é uma pessoa boa, é meu conhecido de uma vida inteira e o vice está licenciado e é um concursado. Quem que disse que eu não tenho direito de ter ele? Eu precisava de uma pessoa que comandasse uns 20 e poucos motoristas da Secretaria de Saúde num momento difícil e eu contratei. Onde é que está o crime? Ao contrário, é um ser humano bom e está prestando um bom serviço. Não tem crime nenhum. Quando eu entrei, Rogério, eu demiti muita gente. Eu diminuí 3 secretarias, eu diminuí 3 secretários, 3 subsecretários, eu diminuí procurador-geral, subprocurador-geral, chefe de imprensa, uma série de cargos grandes. Eu mandei para a Câmara extinguir as 3 secretarias e extinguir esses cargos. A Câmara votou contra. Votou. Esses mesmos que dizem que vão diminuir tudo, votaram contra. Daí o doutor Valdecir arranjou uma lei federal e eu extingui os cargos por decreto. Esses cargos foram extintos. Então, quando a pessoa diz, não, tu contratou todos eles de novo. Não é verdade. Eu extingui, eu estou fazendo uma economia de quase 2 milhões só nisso. Só nisso aí, foi uma reforma administrativa. Hoje eu tenho menos secretários do que tinha o Barreto e Feltrinho, eu tenho 9. Eles tinham 10, eu tenho 12 secretarias com 9 secretários, eles tinham 10. Para te ter uma ideia, em 2005, Bolívar Pascoal tinha 331 cargos de confiança. Em 2012, Barreto e Feltrinho tinham 166 cargos de confiança, porque a Justiça tinha tirado deles alguns cargos de confiança. Hoje eu tenho em torno de 110, 115 cargos de confiança. É o menor número de cargos de confiança que existe em todos os tempos. Dos 1.370 profissionais que trabalham na prefeitura, hoje 1.000 é voltado para a educação. Quase 800 são professores. É por isso que a gente tem uma das melhores educações do Brasil. É por isso que a gente tem esses índices altíssimos de aceitação da população no setor de educação e nós vamos continuar investindo muito mais. As crianças da educação infantil, Rogério, eu vou perseguir até não ter nenhuma mais fora da creche, todas completamente gratuitas. Eu vou trabalhar para que todas as mães tenham o direito de colocar as crianças pequenas e ter as crianças bem cuidadas. Mas vou criar um centro, ao contrário das crianças, vou cuidar da outra ponta, vou criar o Centro-Dia, que é um centro para trazer os idosos de casa e deixar o dia inteiro conosco. Um centro onde tu vai ter fisioterapeuta, que tu vai ter enfermeiro, que a tua avózinha que está em casa, que fica sozinha, tu vai poder deixar o dia inteiro, ela vai conviver com pessoas da idade dela e vai voltar para casa. A minha esposa cuida da fábrica de fraldas geriátricas da prefeitura. Hoje a gente fabrica 24 mil fraldas por mês. Atendemos 200 famílias acamadas com fraldas geriátricas. Nós estamos precisando muito de um lugar que cuide de velhos, de pessoas velhas. Então nós vamos fazer as casas dia, que é aquela casa que tu pode deixar o teu velhinho, ele vai ficar bem cuidado com pessoas da idade dele e de tarde tu pode levar para casa. Eu me recuso, por exemplo, a criar asilo. Eu, quando durmo 2 noites fora da minha cama, eu sinto saudade do meu quarto. Na velhice, nós não queremos, eu não quero ninguém exilado. Então, a gente vai criar a Casa Dia, que é para proteger os nossos velhos. O senhor está assumindo algum compromisso de diminuir a máquina administrativa?
eu sempre diminuí e eu vou diminuir um pouco mais. Eu não pude porque a Câmara de Vereadores não quis me deixar, porque eles queriam para poder fazer política. Se eles me deixassem eu diminuir, eles não podiam dizer que iam fazer reforma administrativa. Eu tenho, antes do intervalo aqui, rapidinho, uma curiosidade aí. A gente viveu um fato histórico, um prefeito ser cassado, conversando com o Cláudio Gonçalves, mas teve episódios assim que não pode passar batido. O senhor compartilhava, porque é uma coisa tão estranha, o que aconteceu em Farroupilha, de buscar profissionais do Rio de Janeiro para ser assessor jurídico, departamento disso, daquilo, buscar gente de fora, imprensa, buscar gente de outras cidades, e teve uma mudança tão grande. E aí, vem para cá agora, o senhor assumiu toda a turma da casa e, pelo contrário, as coisas funcionaram. Andou bem. Tá, mas o senhor compartilhava com o Clayton de buscar tanta gente de fora, não valorizando talentos daqui? Claro que não. Claro que não. Ele era o prefeito da cidade. Não tinha como. Né? Eu tenho que respeitar isso. Eu tinha gerência sobre algumas coisas. Eu sempre dei opinião sobre aquilo que eu podia dar opinião. Mas isso é todo mundo. Eu, quando assumi, tu vai ver que quem dirige a parte jurídica é o Dr. Valdecir, um concursado de uma vida inteira. A parte financeira, nós somos um dos maiores profissionais financeiros que tem, Gilberto Galafassi, que me honra por demais, veio para ajudar, né, até o final do ano, e eu tenho muita honra de Gilberto. Hoje está tudo em ordem financeiramente, a nossa prefeitura. Na saúde, eu achei a Vanessa, que é uma profissional de carreira nossa extraordinária, doce, querida, e nos conduziu durante essa confusão que foi, essa pandemia que ainda está conosco, né? Eu queria dizer uma coisa sobre a pandemia. A pandemia só termina com a vacina. E eu deixei dinheiro para a gente começar a comprar a vacina. Deixei 4 milhões. Está reservado 4 milhões para a hora que chegar a vacina, nós vamos comprar para tirar essa nuvem negra das nossas vidas. A vacina vai ser livre para quem quiser, então não tem que entrar em paranoia de fazer ou não fazer a vacina. Faz quem quer. Faz quem quer. Claro que a gente vai fazer um processo de convencimento para as pessoas, mas nós vamos ter a vacina sim. Lá na Europa, eu falava com o Geraldo Alexandrini e ele me disse que a Itália já está toda fechada de novo. Espanha, França, aquela região já está com a segunda onda do Covid. Então, nós, assim que tiver uma vacina aprovada, que os nossos médicos acharem que é importante, eu vou comprar a vacina para nós vacinar a nossa população. Isso é meu compromisso. A Isabel, 3268, final 25. Se o país, a decisão da vacina for do prefeito, o senhor vai obrigar pela vacinação ou não? Claro que não, Isabel. Claro que não. Ninguém é obrigado a fazer nada, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Claro que vão passar por um processo de convencimento, né? Mas ninguém é obrigado a fazer nada. Deus do céu. Pedro Pedroso com a gente, candidato a prefeito de Farroupilha. A gente faz o intervalo e em seguida a gente retorna para o bloco final. Eu sempre quero agradecer aos ouvintes, prefeito Pedro Pedroso, porque a gente recebe aqui muitas perguntas e a gente não consegue fazer nem metade, por favor. Mas rapidamente aqui, porque tem perguntas, como o senhor falava no começo, as pessoas se preocupam muito também com o lado particular, o dia a dia. Tem várias perguntas aqui. A Raquel, propostas do candidato sobre área ambiental. Temos aqui Janete Gilden. Algum projeto para o posto de saúde que está abandonado no 1º de maio? Bruno Tonin, poderia perguntar para o Pedroso por que em sua propaganda eleitoral ele fala que fez 6 novos postos, sendo que ele substituiu alguns. Na verdade, fechou do Industrial para abrir no América. Fechou 2 no 1º de maio. Escuta, Rogério, o Bruno Tonin é um fake. É um fake? É um fake, é um cara que não se identifica. Ele tinha o nome de uma mulher, ele defende o Feltrin o tempo inteiro. E ele é um fake. Ele é um fake. Ele sabe que é um fake. Nós estamos atrás dele, nós judicializamos. Se não for que apareça. Nós judicializamos ele. O Bruno Tonin é um fake que defende Fabiano Feltrin e nos ataca, mas há muitos meses ele nos ataca agressivamente e constantemente ele nos ataca. A gente já judicializou, nós estamos catando ele, nós vamos achá-lo. A gente vai achar ele e vai provar. Um belo dia... O que ele fala que é mentira? Claro que é, ele nos ataca o tempo inteiro. Bruno Tonin, eu não vou responder Bruno Tonin, mas, digamos, porque ele se esconde atrás de um codinome e nos ataca o tempo inteiro. Ele não ataca só eu, ele ataca muita gente, menos o Feltrin. Mas no caso, posto de saúde, se aumentou... Posto de saúde, nós fizemos 6 novos postos de saúde, eu e o Clyde fizemos 6 novos postos de saúde, grande, bonito, que nem um hospital. E todos eles estão funcionando, coisa mais linda do mundo. Então não tem legitimidade na forma como ele nos ataca.
Bom, gente, são inúmeras perguntas aqui que a gente vai formulando também no decorrer da programação. Tem questão de iluminação pública. Tem uma pergunta rapidamente aqui. Iluminação, deixa eu te dizer. Vai. Eu estou trocando as iluminações por LED. Nós temos uma iluminação muito antiga. Olha o centro da cidade, gente. Ande o centro da cidade para vocês verem a iluminação de LED. O pessoal aqui fora gostou. Eles estão felizes. A iluminação de LED está transformando nossa cidade, né? Estou muito feliz. Nós vamos trocar até chegar a todos os locais a iluminação de LED. Daí queima menos, né? Hoje nós estamos com uma iluminação muito frágil, queima muito. Ela vai até onde, digamos, hoje no centro? Hoje nós estamos no centro, na Júlio de Castilhos, e nós estamos fazendo a rodovia. Vai ficar tudo com iluminação de LED. O Itamar Bondante pergunta: há mais ou menos 2 anos eu vi umas máquinas de asfalto estacionadas na praça da prefeitura em exposição. Por que até hoje a prefeitura contrata outras empresas para fazer asfalto e onde estão guardadas as nossas máquinas? Essas máquinas, Itamar, tu vai ver agora nos próximos dias fazendo aquela rua do Círculo Operário. Tu vai ver essas máquinas fazendo a São Vicente lá até chegar o cartódromo. Tu vai ver essas máquinas fazendo lá no São José, a rua principal. Tu vai ver essas máquinas fazendo lá no Medianeira, a rua principal que vai até a frente da igreja. Essas máquinas nós compramos, porque quando a gente entrou na prefeitura, não tinha sequer uma caçamba trucada. Hoje a gente tem caçamba trucada, a gente tem retros, a gente tem patrolas, a gente tem feito muitas melhorias. Nós treinamos um grupo de pessoas para fazer asfaltos no interior. Nós temos a melhor equipe de abertura de vias. E na época do governo anterior, gastava-se 1 milhão e pouco quilômetro de asfalto. Hoje a gente faz ele por 400 e poucos mil, porque a gente faz com máquinas compradas por nós. É por isso, Itamar. Uma pergunta: se o senhor vencer as eleições, Catafesta e Glória estarão com o senhor na administração? Catafesta e Glória estão com uma candidatura própria, e todos eles têm condições também de vencer a eleição. Então vamos deixar para quando acontecer. 18h57, 1 minuto e meio aí. Prefeito, o que o senhor gostaria hoje como candidato à reeleição deixar para a comunidade de Farroupilha? Nós vamos ter um debate no comecinho, o primeiro sábado de novembro, com mais tempo também. Por favor. Meus queridos, eu sou um prefeito da vida real. Eu sou um homem simples, tenho uma vida normal, tenho sido corajoso e carrego comigo essa coisa de juntar todo mundo para decidir, esse estigma de comunidade. Esse é meu jeito de trabalhar. Eu tenho a convicção que essa pandemia nos transformou para melhor, foi duro e todos vocês acompanharam o meu jeito de trabalhar. Assim que tiver a vacina, eu, Pedro Pedroso, vou comprar a vacina para tirar essa sombra das nossas vidas. E as pessoas que assim o desejarem a vacina vão ser vacinadas. Eu tenho convicção que o Hospital do Covid que nós montamos fez e faz muito bem. Atendemos mais de 14 mil pessoas. Naquele lugar ali eu vou fazer o supercentro de especialidades para atender a nossa cidade inteira e atender os nossos postos. Vou criar o Centro-Dia, que é a creche do idoso, para nós cuidar do nosso pessoal mais velho. E vamos criar muitas dessas unidades, porque nós não queremos nenhum idoso sozinho mais em casa. Vamos fazer mais 40 quilômetros de asfalto, que já fizemos 50, vamos fazer muito mais. Nós não vamos parar mais, porque nós vamos seguir em frente. E eu não paro até não ter todas as crianças na creche gratuita. Essa é algumas de minhas propostas. Gostaríamos que vocês pudessem nos dar a oportunidade. A nossa campanha cresce todos os dias, tem 40% de indeciso, a campanha está completamente aberta. Vamos vencer junto com o Pedroso, vamos ser prefeito junto com o Pedroso. Pedro Pedroso com a gente, abrindo a série com os candidatos a prefeito.